326 já. Vamos lá, gente. A questão é a seguinte. Depois que teve a Revolução Francesa, então, se instituiu uma república no lugar da monarquia, tá? Inclusive, e 6 em diante. Inclusive, o rei foi guilhotinado, foi morto, né, tentando escapar. Seguiu-se um período de expurgos. Toda revolução acontece isso, até eu brinquei no início da aula, né? Quem mata mais seus próprios filhos? Cronos ou as revoluções? Revolução sempre mata. Não sei se vocês sabem, na mitologia grega, Cronos era um titã, né? Que ele devorava os próprios filhos com medo de que eles tomassem o lugar dele. E nas revoluções acontece exatamente isso. Vem o período de revolução, os líderes da revolução começam a se perseguir, começam a se matar, começam a se prender. É uma loucura. Que é sempre chamado o que a gente chama de expurgos. Pode ter de novo, velho. Não sei, aí não tem como fazer um teste assim de adivinhação. Mas nada impede, velho. Por exemplo, muita gente achava que não ia acontecer mais guerras dentro do continente europeu, né? E tá tendo lá. Então, o que acontece, gente? Vou falar um pouquinho de geohistória agora. De geopolítica. Depois da queda do Muro de Berlim, do colapso da União Soviética, veio um cara chamado Francis Fukuyama, escreveu um livro chamado O Fim da História. Ele dizia que, com o fim do antagonismo socialismo-capitalismo, a humanidade ia entrar em um novo sistema, o capitalismo sairia vitorioso, o mundo seria unificado em um único sistema econômico, e não faria mais sentido até falar em história, porque faltaria essa dicotomia, essa luta. Nada mais errado, né, que isso. Até que veio em 93 um cara chamado Huntington, escreveu um livro chamado Guerra de Civilizações, se não me engano. Não lembro se é exatamente esse o nome do livro. Em que ele falava o contrário. Não vai ter fim da história porque acabou a Guerra Fria. Vai ter agora deslocamento de conflitos. O capitalismo não vai conseguir responder todos os problemas da humanidade, até porque nunca nem se propôs a isso, né? O capitalismo nunca se propôs a salvar a humanidade, mas sim só em melhorar as coisas, e conseguiu, em grande medida. Agora, os conflitos, em 93, você escreveu, os conflitos vão ser civilizatórios. Vão ser muçulmanos contra cristãos, vão ser russos, Oriente contra Ocidente, vai ser indianos contra paquistaneses e assim por diante. E ele adivinhou. Inclusive, ele previu coisas que foram acontecer décadas depois, como, por exemplo, a Primavera Árabe. Então, o cara é um gênio. Nesse livro que ele escreveu, ele estava descrevendo o mundo de hoje, em 93. Uhum. Então, provavelmente vão acontecer ainda revoluções, guerras e etc, etc. Isso é inevitável. Até porque as sociedades elas mudam e vão se encaminhando para um fim. Será que chega no 100% bom? Nunca vai chegar. Nunca vai chegar. E quem prometer isso aí está mentindo. Tá? Não acredite em bobagens, tá?
Inclusive, a própria CIA reconhece, no último relatório que fizeram, que até 2040 o mundo ocidental está ruindo e as democracias vão ou se extinguir ou quase chegar ao fim. E essa o Ocidente está em crise, né? O Oriente está vencendo a guerra econômica, cultural. Gente, é porque a gente vive numa bolha, né? A gente é acostumado ao mundo ocidental e não é acostumado. Mas se você pegar em números brutos, por exemplo, os cristãos são minoria no mundo. Os cristãos são 2, eles ainda são em números absolutos a maioria, né? Mas o islamismo já está chegando quase lá. E você tem mais islâmicos, judeus e de outras religiões do que cristão no mundo. Cristão é a minoria. Em números absolutos no mundo, o cristianismo é a minoria. Entendeu? Então, mas a gente tem esse costume de viver numa bolha, de achar que a nossa realidade sempre é o espelho do mundo, é a tradução do mundo. Não é bem assim. Por exemplo, a Primavera Árabe. Vamos falar um pouquinho, né? Quando começou a Primavera Árabe, eu lembro que eu falava assim, entre meus amigos, meus familiares, falavam isso aí. Não é Primavera Árabe, isso aí é outono árabe. Tá preparando o inverno. Não tem nada de primavera aí. Por que acontece? A Síria, Líbia, Egito, esses países que viviam em ditaduras no Oriente Médio, ou de maioria islâmica, eles eram ditaduras seculares, que eram mantidas por potências da Guerra Fria. Estados Unidos, Rússia, entendeu? A Rússia, por exemplo, ajudava muito o Muammar Gaddafi para expandir a área de influência ali, naquela região. E assim com vários outros governantes desses países. Qual que era a questão deles? A questão deles era a seguinte: na cultura islâmica, um pouco mais radical, eles não conseguem separar a religião de governo. Para eles, o governo só é legítimo se tiver amparado no regime islâmico mesmo, Sharia. E esses governantes, esses ditadores, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, o Assad lá da Síria, no Egito, agora não lembro o nome dele, mas foi deposto na Primavera Árabe do Egito, eles eram governantes que mantinham, pela força, por meio de ditaduras, um governo mais secular, menos influenciado pela religião. Saddam Hussein, apesar de tudo que fez errado, uma das primeiras coisas que ele fez quando tomou o governo, tirou a monarquia de lá, foi permitir que as mulheres estudassem e pudessem trabalhar. E a mesma coisa, você pode ver que esses países muçulmanos que mais têm liberdades individuais são ditaduras. Na Turquia, na Síria, era na Líbia, era no Egito. Era no Irã também, né? O Irã, antes da Revolução Islâmica, não eram democracias. Porque eles não têm o costume de ver o mundo como uma democracia sendo necessária. Não tem, e faz parte da cultura e da visão de mundo deles. O governo ser totalitário. Então, você não tem como chegar lá e tentar pôr uma democracia. Não vai funcionar. As pessoas não iam aceitar. Eles não aceitam? Não. Os americanos ficaram 20 anos. No Afeganistão, se atolando lá. Saíram de lá, o Talibã tomou conta. Rapidão. Não vou, não vai. Vai fazer o que lá? Hã? Então, assim, é complicado, sabe? O mundo não é fácil de entender. O mundo não é pacífico, o mundo não é fácil. O mundo não é bordeiro, não é... Professor, mas vamos colocar no lugar o islamismo lá com o seu cristiano. Seria diferente. Mas é a visão de mundo diferenciada, entendeu? Você tem o Ocidente... Vamos só falar que também que cristão não faz coisa ruim.
Mas, na visão de mundo oriental e a visão de mundo ocidental, eu sou muito mais a visão de mundo ocidental. Eu sempre falo assim, que mesmo sendo ateu, eu acredito todo dia por ter nascido desse lado de cá do mundo. Por ter nascido em países de cultura judaico-cristã, não oriental. E a gente tem que lutar por isso. Manter o Ocidente. Essa é a minha visão. Certo? Essa é a minha visão. Eu defendo direitos naturais, democracia, liberdades. E eu não concordo com essa visão mais oriental do mundo aí. Mas pensando nisso do Brasil, ele está frente, né? Vamos dizer que fosse Talvez, não sei. A Europa está sendo tomada conta agora, né? fosse democracia, por exemplo. Você tem bairros hoje na Inglaterra que você não entra se você não seguir a lei islâmica. Eles não deixam nem a polícia entrar lá. Então, tomando conta. Nem tudo é na base da conversa. Né? Não. Não. Conversa. Não precisa de longe, não. Foz do Iguaçu, tá? É? Tem muito árabe. Então, o cara tá mudando os hábitos da cidade. Mas pela região que eles estão recebendo, tem bastante árabe, né? Essa fronteira do Paraguai tem muito árabe. E foi depois da Primavera Árabe que mais veio imigrantes. Estão muito radicais. A casa da pai foi visto. Um árabe que mal sabe. Eu troquei algumas palavras com ele. Mal fala português. Deu para notar que ele é bem radical. Bem radical mesmo. Eles estão prontos para a guerra, gente. Ele tem que estar também. E chegando aqui, ele com a mala. Mas ele já, os patrícios ajudaram do nosso casa. Sério. Então vamos lá, gente. Voltando aqui para a nossa aula, certo? Mas respondendo a sua pergunta. Provavelmente vai acontecer. Não vai demorar muito, não. Em 1802, Bonaparte, Napoleão, recebe o título de cônsul vitalício. E aí uma pergunta, vocês acham que fake news é só coisa atual ou sempre existiu? Estava comentando aqui, o mundo está tão doido, que está todo mundo preso. É Dalai Lama, é Bolsonaro, Trump, todo mundo junto. A questão é... E está assim, ó. Isso está acontecendo, que você fala, no mesmo tempo. A questão é, essas coisas só estão acontecendo agora, elas sempre aconteceram e só agora que a gente está sabendo, né? Isso eu sempre falava do Dalai Lama. Eu tenho uma visão meio radical, assim, meio complexo, assim, não complexo, mas não muito popular das coisas, né? Eu lembro uma vez, minha mãe comprou um livro do Dalai Lama, mas ele é muito sábio. Eu falei, eu também seria se não fizesse nada da vida. Ficasse o dia inteiro lá, minha única função fosse ficar pensando nas coisas, e amanhã a gente fazendo as coisas para mim, eu também seria muito sábio. É muito fácil ser sábio, assim. Gente, o Tibete, a propaganda que fazem do Dalai Lama, desse povo aí, tem nada da realidade, não. Ele submetiu o povo a um regime de semi-escravidão medieval, era tenso o negócio lá. O povo vivia trabalhando para sustentar aqueles monges lá. A China invadiu, a China é comunista e é uma ditadura. Tá, a ditadura chinesa deve ser mais branda do que a ditadura tibetana. É complicado, gente. Era uma teocracia, né? O cara era considerado a reencarnação não sei de quem.
E daí todo mundo tinha que viver, trabalhar para sustentar eles lá. É método João de Deus, de cura, né? O último imperador da China, que fala da China, coisa assim. Pelo que o senhor fala sobre a ditadura soviética, na China era a mesma coisa. A Revolução Cultural acabou com o imperador, né? Sim. Os comunistas tomaram o poder na China e fizeram. É isso que eu falo do Oriente, entendeu? Eles não são, eles nunca viveram, de fato, uma democracia. Os comunistas tomaram o poder na China, eles tiraram um imperador absolutista maluco. Não tinha nada de democrático, de popular, de benéfico à população. Os chineses invadiram o Tibete lá e tiraram o Dalai Lama. O Dalai Lama também não era bonzinho. Entendeu? É complicado de você falar assim. Mas as coisas têm que ser ditas, né? Mas vamos lá. Ele assumiu como cônsul vitalício, porque o que se seguiu depois da Revolução Francesa foi o que a gente chama de regime de era de terror, tá? A era do terror. Era um monte de perseguição política, começaram a matar um monte de gente, começaram a prender um monte de gente, a guilhotina não parava naquela época, tá? Estava até pior do que na época do imperador. E daí a República estava em crise. Teve crise econômica, crise de emprego, crise de produção. Não estava bom o negócio. E daí, por incrível que pareça, o caminho encontrado para salvar a República foi colocar um imperador, um cônsul vitalício. Para salvar a República, eu acabo com a República. Certo? Porque Napoleão, apesar de depois ter virado imperador, ele manteve, pelo menos no plano do direito, no plano das ideias, os ideais revolucionários, certo? Do constitucionalismo, das leis, e ele tentou espalhar isso para o resto da Europa. Tá? Daí ele acabou invadindo outros países, né? Sob a justificativa de levar a liberdade, igualdade, fraternidade, ele saiu invadindo e matando um monte de gente ali pela Europa. Mas isso é outra história, certo? Porque para nós vamos focar aqui na questão do Código Civil, certo? Que é todo isso, até o Napoleão ele dizia que apesar de todo o império que ele construiu e o domínio continental que ele fez na Europa, a maior obra que ele entregou para a humanidade foi o Código Civil dele. Até ele mesmo dizia isso aí. Né? E por que eu perguntei se vocês acreditam que fake news é só de agora? Quem já ouviu falar aí que Napoleão era baixinho, né? Isso aí é o seguinte. A Inglaterra era inimiga da França na época, e um cartunista inglês começou a pintar nos jornais, nas coisas, Napoleão como baixinho, um chapelão, para parecer louco, para parecer ridículo, né? Um palhaço. E essa é a imagem que ficou porque os ingleses é que venceram a guerra, né? Mas Napoleão ele era mais alto do que a média da França. Então, para os padrões franceses da época, Napoleão era um cara alto, ele não era baixinho. Ele pintava ele baixinho para dar um ar ridículo, de menor autoridade. Questão de semiótica, né, gente? De percepção que a gente tem. Certo? E isso ficou no ideário das pessoas. É um exemplo de fake news aí, bem antiga, que se perpetuou no imaginário da população. Certo? E daí, Napoleão, ele entregou vários códigos, na verdade. Né? Ele entregou o Código Civil. E por que a gente estuda até hoje isso aqui? Porque esse Código Civil de Napoleão influenciou muito o mundo ocidental. O nosso Código Civil de 1916 era praticamente uma cópia dele. Só foi mudar em 2002 agora. Até 2002 a gente ficou tendo no Brasil uma verdadeira cópia do Código Civil de Napoleão. Certo?
Código Civil, Código de Processo Civil. Código Comercial também, muito importante. Porque, inclusive, vai ter muita influência para nós também. Porque a teoria que ficou em voga do mundo só foi mudar, se eu não me engano, depois da Segunda Guerra, era a teoria dos atos de comércio que foi definida aqui por Napoleão, no Código Comercial. Isso aí dominou o direito empresarial do mundo todo, quer dizer, no mundo ocidental, pelo menos, né? Durante muito tempo, inclusive no Brasil. Tá? Vocês vão estudar isso em direito empresarial, tá? Pode ficar tranquilo. Os atos de comércio. O Código Penal também. Então, para quem acha que a maior obra de Napoleão foram as guerras, não, foram no campo do direito. Código Penal, Código de Processo Penal. E Código de Instrução Criminal. Antes dessa codificação aqui, de Napoleão assumir o poder, o plano legal da França era uma bagunça. Olha só, como vocês podem ver aqui na página 328, ó, os revolucionários, na Revolução Francesa, eles já tinham editado mais de 14 mil leis. Parece o Brasil, né? Tudo se resolve com uma lei. A gente precisa ser uma lei. Daqui a pouco sai alguma lei aí para falar da segurança das escolas, né? Porque agora está tendo... Já? Tá. Já? Resolveu o problema agora, né? Não vai mais acontecer nada. Estamos salvos. Estamos salvos agora, né? Foi é um projeto de lei que vai aprovar. Agora ninguém vai fazer massacre nas escolas. Tem uma lei. Resolvido o problema. Pronto. Tá, acabou. Não precisa mais se preocupar. Gente, é a tradição que a gente teve. Vem daqui, ó. Esse espírito latino aí de que tudo se resolve com uma canetada. Né? O salvador do mundo vai lá, faz uma lei, assina, pronto. Acabou. Problema. Resolveu. Não pode fazer massacre na escola? Não pode mais. Não pode, agora não pode mais. Gente, vamos lá. 14 mil leis no processo evolucionário. Certo? E o que Napoleão fez? Vamos arrumar essa bagunça e vamos colocar tudo em codificações mais simples e unificadas. Certo? Por quê? Por incrível que pareça, às vezes, quanto menos intervenção no Estado e menos leis e menos burocracia, melhor as coisas funcionam. Olha só. Vai parecer estranho isso, mas é assim. Deixa as pessoas se resolverem, né? Mas vamos lá. E aí, gente, com essa codificação, nós vamos colocar, ele vai colocar o quê? Que a lei é a única fonte do direito. Única fonte do direito. Tá? E aí, ele também vai colocar um modelo de Código Civil, principalmente, que vai ser seguido por nós também. Se vocês olharem Código Civil hoje, vocês vão estudar ainda, já no semestre que vem, começar, vocês vão ver que o Código Civil ele narra a vida da pessoa. Fala do nascimento, fala da aquisição de direitos de personalidade,
desde quando ele é feto ainda, desde o direito do nascituro ainda. Quando ele nasce e adquire a personalidade. Quando ele cresce, se desenvolve, começa a adquirir todos os direitos da vida civil, a capacidade jurídica. Daí ele vai trabalhar, ele vai contratar, ele vai comprar, vai vender, vai casar, vai ter filho, vai ficar velho, depois vai morrer. Hã? Deve ser o pior código. Mais ou menos. O código civil é como se fosse uma pessoa, né? Narrador tudo que pode acontecer na vida de uma pessoa e como é que vai ser resolvido isso aí. Certo? É mais ou menos isso. E surgiu com essa Código Civil de Napoleão, esse modelo, de tentar colocar no Código Civil a vida da pessoa, a vida do indivíduo, certo? Desde seu início até o fim, certo? E como eu disse, né, foi tamanha a influência que o Código Civil anterior no Brasil, que ficou em vigência até 2002, o famoso Código Bevilacqua, ele era praticamente uma cópia, ele tinha muita influência do Código Civil Napoleão. Certo? Ele era praticamente uma reprodução dele, né? E ainda ele era baseado em 5 princípios. Ó. Unicidade do direito, monopólio e unidade da força jurídica, só o Estado, caráter universal do direito, aí ainda influências, né, das revoluções liberais, evolução do direito e, por último, simplicidade. Porque a lei, como eu já falei para vocês, a lei ela tem que ser abstrata e genérica. Uma lei muito específica, ela vai ter diminuída a sua aplicação. Lembra dos códigos antigos que a gente estudou, de Hammurabi, por exemplo? Que falava de uma situação bem específica. Se quebrou meu braço, eu vou quebrar o seu braço. Quem lembra do Código de Hammurabi, quando fala do estalajadeiro, que seriam responsabilizados pelo roubo? Estava lá escrito na lei assim, se não tiver sinal de arrombamento na porta, se não tiver sinal de arrombamento na janela, se não tiver não sei o que, você vai ter que ir lá no templo, vai ter que falar assim, assim, falar tal palavra para daí você ter o seu direito. Então, essas leis muito específicas, muito detalhada, muito complexa, ela fica estrita, a aplicação dela fica limitada. Agora, se eu tiver uma lei mais genérica e mais ampla possível, menos descritiva, eu vou ter uma aplicação mais rápida do direito. Como eu sempre cito o exemplo do nosso Código Penal, 121, matar alguém, ponto. É essa a descrição de homicídio. Matar alguém. Só essas 2 palavras. É só 2 palavras, matar alguém. Acabou. Você não tem dificuldade de interpretar isso. Você não tem dificuldade de aplicar isso. Certo? Então, é a simplicidade. Olha o tamanho e influência que o código, a evolução que o Código Napoleão trouxe para o direito. Certo? Só que ele, ao mesmo tempo que tinha toda essa evolução, ele também demonstrava um pouco do espírito de Napoleão. Que, ao mesmo tempo que queria preservar os ideais da Revolução Francesa, ele tinha uma visão mais conservadora e tradicionalista do mundo, tanto que era até um imperador, né? Então, ao mesmo tempo que o Código Civil de Napoleão vai ter ideais liberais, ele também vai ter muitos ideais patriarcais e conservadores. Olha só o que diz aí o artigo 371, 372 e 373 do Código de Napoleão. Uma criança de qualquer idade deve honra e respeito à sua mãe e seu pai. Ela permanece sujeita a seu controle até a maioridade ou a emancipação. O pai sozinho exercita esse controle durante o casamento. Você pode ver que é o pai, não é os pais ou a mãe. É o pai que está escrito ali. E olha só que interessante isso aí. O pai poderia, se considerasse necessário, deter o filho por 1 mês. Ou se este tivesse né, mais de 16 anos, mandar detê-lo por 6 meses. Acho que eu coloquei o S ali enganado na digitação. Um pai que tenha
Um pai que tenha insatisfações aflitivas com a conduta de seu filho deve ter os meios de corrigi-lo. Se a criança não completou 16 anos, o pai poderá confiná-lo por um período que não poderá exceder ao mês. Da idade de 16 anos completos até a maioridade ou emancipação, o pai terá apenas o poder de requerer o confinamento de seu filho durante 6 meses. Ou seja, o pai podia ir lá na polícia, né, pedir a prisão do filho por até 6 meses. E o filho era rebelde. Né? Ixi. Minha mãe não tem nenhuma. Nenhuma, é o pai. Você pode ver aqui que não é os pais, é o pai. Não está pedindo a opinião da mulher, da mãe. Mas de longe, eu era o pai chamava. Uhum. O pai, né? É? Tinha muita influência disso aí. E olha só, e o poder patriarcal, ou seja, né, esse domínio do homem era estendido também à esposa. Pessoas casadas devem umas às outras fidelidade, socorro e assistência. O marido deve proteção à esposa e a esposa obediência ao marido. A esposa é obrigada a viver com seu marido e segui-lo para qualquer lugar que ele julgue conveniente morar. O marido é obrigado a receber a esposa e fornecer a ela tudo que é necessário à sobrevivência de acordo com seus meios e condição social. A esposa não pode processar seu próprio nome sem a autoridade de seu marido. Olha só. A mulher não podia entrar em juízo, não podia processar ninguém sem a prévia autorização do marido. E o divórcio era admitido, né? Só que o adultério feminino era causa de fato, ou seja, houve traição, já podia ter o divórcio. Agora, o adultério masculino só era assim reconhecido se ele levasse a concubina para casa. Olha só. O marido pode demandar divórcio por causa de adultério da esposa. E a esposa pode demandar divórcio por causa do adultério do marido, quando este leva a sua concubina para dentro da residência dos... Ou seja, era só não levar a mulher para lá e podia estar tranquilo. Fácil de resolver, né? Não é abuso, né? É igual esse dia eu estava conversando com um amigo meu, né? Quem está acompanhando aquele negócio do Trump lá, da prisão dele, da prostituta, sei aquilo. Eu falando, gente, se fosse prender todo político aí que já subornou a prostituta para ficar quieta, Nossa, ia faltar presídio. Tá louco, é sério que vou prender o cara por causa disso? Não, mas gente, é sério aí. Ia faltar cadeia se fosse prender todo político que já fez isso aí. Mas agora, o Luciano falou ontem, é jogo político. É jogo político, é. Luciano. Ah. Popularidade dele já... Eles estão querendo achar qualquer coisa, né? Mas a questão ali é o motivo ou da onde sai o dinheiro? Então, eu não li o processo ainda, tá? Só que independente, gente. Isso sempre aconteceu, sempre. Não foi só o Trump que já fez isso. Porque, assim, ali até então, porque eles pegam as curtidas, né, que são favoráveis. Mas eles vão achar alguma coisa, entendeu? Eles vão achar alguma coisa. Foi tinha dinheiro para poder pagar. Provavelmente a ideia é porque foi dinheiro público, né? Aí... Foi para pagar o advogado, porque o advogado que pagou a prostituta, né? O dinheiro foi cuidado, né? Os homens também são homens. O dinheiro foi público ou o dinheiro que. Não sei. Dele Provavelmente essa deve ser a discussão principal. É isso aí, porque acho que eu vou por lá. E aí, vou encontrar o caminho. Né? Paga o próprio dinheiro, né? Não deixa a fonte solta, né? $130 mil. Para ele, cara, é mais de $1 milhão. Sacanagem.
Literalmente é sacanagem. Sacanagem. Vamos lá, gente. Só que situação diferenciada, né? Teve um deputado que foi um leilão de cavalo com dinheiro do povo. Sim, e continua ministro, né? Ficava ali. É. Eu não sabia. Collor? Não, O Collor tá ali sempre ali, né? O Collor é aliado de todo mundo, é igual o Sarney, né? O Sarney ele foi aliado da ditadura, depois ele foi aliado do PT, depois ele foi aliado do FHC, depois ele foi aliado... E o Collor também, o Collor caminha em tudo. O Collor é o centrão. Esses dias a gente estava discutindo, os amigos meus, né, as polêmicas, né? Eu só falando mal da Globo, não sei o quê. Eu falei, ó, todo mundo fala mal da Globo. Só que a Globo é assim, a Globo é de esquerda, a Globo é... Para os petistas, a Globo é coxinha de direita. Para os de direita, a Globo é comunista, né? E a Globo é a Globo, gente. A Globo... Sabe quem que é a cara da Globo? É Sarney, é Collor, é Aécio Neves. Esses caras são a cara da Globo. Entendeu? Não é nem esquerda nem direita. É o que tiver. É o que tem para hoje e nós vamos ser. Quem que tá mandando? Nós vamos ser. Nós vamos ajudar. Mas virar casaco. O Collor é assim também. O Collor, quando era o governo Bolsonaro, estava lá. Sorridente, tirando foto. Hã? Parece que é concursado lá dentro já. A memória transformada é curta prazo, parece que ela vai se esvaindo. Não sei explicar. Só do brasileiro, é do mundo. O brasileiro, isso é ter um pouco de cultura do Brasil, né? O brasileiro tem aquela coisa de se dar bem, né? Então, por que a gente... Isso tem uma questão das expiações dos pecados, né? A gente sempre tem que ter alguém para apontar o dedo. Porque a gente precisa de alguém sempre pior do que nós para expiar os pecados. Bem e mal. Não pode existir um meio termo. Só que a gente é corrupto também, né? Como é que vai exigir o... Gente, eu sempre falo, apesar que eu sou um pouco chato, né? Minha esposa até fala isso. Que você vai exigir honestidade dos políticos se a gente não tem nem honestidade para estacionar o carro na vaga correta. Se eu não respeito nenhuma vaga de estacionamento, eu vou respeitar dinheiro público. Sério. É sério que é só os outros que tem que ser honesto? Só o político tem que ser honesto, eu não preciso. Sim, tem que ser assim. Por exemplo, ali no Atacadão, lá no mercado, lá, os caras, todos os carrinhos nas vagas. Guardas compram o carro e deixa o carrinho lá. Se lasque quem vai vir na próxima. Sabendo que tem uns caras que tem que dar para colocar ele. É só pegar e levar o carrinho de volta, gente. 2 minutos. Não usou, guarda. É um princípio civilizatório. Você chegou a absurdo do mercado agradecer. Obrigado por trazer o carinho de volta. Não, é o meu e o resto. Se lasca. Vamos fazer uma lei. Fazer uma lei. Agora tem que... Não pode deixar cair pra vamos fazer uma lei que resolve tudo. Porque a questão do Brasil não é pauta de lei, não é questão de... Para acontecer, tem que ter lei. Vocês estão pegando jeito. Vai sair todo mundo liberal aqui da minha aula. Ontem, quando comentamos sobre a questão das sacolas, né? Foi feita a lei, proibindo as sacolas. Mas, em contrapartida, também aumentou o consumo de outras sacolas. De outros sacos. De lixo. E as pessoas, elas vão lá, não compram mais sacolas, não utilizam as sacolas, porque o mercado não oferece. No entanto, eles jogam uma latinha, eles jogam papel, eles jogam qualquer coisa no lixo. Mas tem a lei da sacola. Isso aí, vocês não estavam aqui ainda. Teve uma palestra, uma vez, uma mulher que veio aqui falando sobre o meio ambiente, sobre essa lei. E daí sempre a questão é a seguinte, ó. Eu tenho uma tirinha de um cartunista que eu gosto muito, que é o André Dahmer.
que ele escreve as tirinhas dos malvados. E daí tem uma tirinha dele que é muito engraçada, assim, que ele fala assim: consciência ambiental não enche o tanque do meu carro. Eu quero salvar o mundo. Quero salvar o mundo. Eu sou preocupado com o meio ambiente, eu sou preocupado com a morte das baleias, das tartaruguinhas, mas eu não quero mudar o meu estilo de vida, não. Eu quero continuar com ar-condicionado, chuveiro quente, com a internet. E daí eu aponto o dedo para os outros. Quem que é o vilão? É o agronegócio, é o produtor rural, é sempre o outro. Nunca. Quero salvar o mundo, mas não mexa na minha sacolinha. Tá? Não, eu quero salvar as baleias, mas não me deixa sem sacola. Entendeu? A gente tem que começar a pensar, gente. Tudo tem influência no meio ambiente. Nas escolas, então, trabalhando lá na escola Cabina, acho que foi no sexto, no sétimo ano, fizeram todo o projeto, aquela coisa. Depois, quando eles saíram, eu perguntei para os meus alunos se eles concordavam com aquilo, que tem que preservar, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Foi unânime, né? Opa! Com certeza. Aí eu questionei, eu falei assim, quanto tempo você demora dentro do banheiro para tomar um banho? Aí pronto, né? Então, se você fala, tanto se preocupa, por que você demora tanto? Porque na hora que você come um lanche, a gente vê tanto lixo jogado no pátio. Por que na hora que você toma um refrigerante, você joga a latinha aonde você acha que deve? Então, você não está fazendo a sua parte. Larga de serem falsos. Mas é isso. É sempre só os outros. Né? É o agronegócio que está acabando comigo. Eu não. 20 minutos embaixo do chuveiro. Acaba com a água. Mas tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Jordan Peterson. Ele fala assim: se quer mudar o mundo, arruma teu quarto primeiro. Entendeu? Você quer mudar o mundo de verdade, você quer realmente fazer mudança, mude você primeiro. Faça o básico. Faça o seu aqui, ó. Entendeu? É isso. Você quer ética na política? Começa você tendo comportamento ético. Sim. E responsabilidade, isso está incluído. Eu não posso exigir responsabilidade e ética só dos outros. Tem que. Eu também. Mais fácil cobrar do dobro, né? Professor, será que isso aqui não ser corrompido na política? A questão é, será que a política corrompe mesmo o cara que já era corrompido? E só se sucumbiu ali, entendeu? Se você se corromper, é praticamente embora. Porque existem políticos honestos. Tem. É uma minoria. É normal. O sistema de ordem são reconhecidos pelo povo e saem. Mas é que tá, né? O sistema é independente do povo ou é o povo que sustenta isso? Entendeu? Porque a gente não tem como exigir, gente, uma sociedade em que os líderes sejam honestos e sejam íntegros. Não. Se eu não consigo respeitar uma vaga de deficiente quando eu vou no banco. Transplante de povo. Sério? Hã? Entendeu? A gente tem que começar a cobrar de nós também. Não é assim, gente. Esse sistema corrupto lá do governo, não existe a lei, ó, gente. Entendeu? Vamos lá. Voltando. Questão dos filhos, não vamos nos ater. Questão da adoção também não. E aí, vamos começar as leis portuguesas, tá? Mas daí a prova vai só até a Revolução Francesa e o Código de Napoleão, tá? Vai, então, da página 1 à página 332. Isso. Viu que eu sou bonzinho?
Aí vocês têm que estar felizes, falar assim, nossa, que cachorro bacana, é um material para eu falar. Aí eu perguntei, ó, tem que ser feito, tem que saber que isso vai ser feito. Professor, é 332? Isso. Quê? Até 332. Pois É. é. Depois acaba o Rivotril. Vou falar, nossa, olha, livrão preparado aqui, a vida toda. Essa pressão toda que o pessoal sofre, cara. É. Tem que ter cabeça. Cabeça para quê? Aguentar aquela pressão. Eu acho. A pressão dos políticos que está acima de vocês, vocês são bons. E agora a gente encerra a primeira parte de História do Direito, tá? E começa a segunda, que nós vamos começar a trabalhar já até a história do Brasil, certo? Hã? Não, dia 18. 25 é... Sim, só entregar. Só entregar ele. No dia da prova, você entrega a prova e entrega o trabalho. Que destreza. Estudar. Vai, já não sei nada. Vocês querem mais uma semana, então, de prazo? Depois da prova? Trabalho. E a prova? Isso. Ah, vai cair. Vai cair povos ágrafos, vai cair primeira leis escritas do Código de Hammurabi, vai cair direito hebraico, vai cair a Grécia, vai cair direito romano, vai cair vai cair Idade Média, vai cair direito inglês. Vou ter que me perguntar. Ah, é porque agora, na nova ementa, tem filosofia do direito também e tem psicologia. Só que como boa parte da filosofia do direito nós automaticamente já vimos aqui, no iluminismo, Beccaria, nós vamos Professor. só dar um complemento de psicologia e filosofia. Preparar o nosso psicológico para que possamos chegar nessa parte da psicologia. Porque com tantas páginas se não garante conformidade. Tem uns remedinhos bons para isso. Inclusive, eu posso recomendar a psiquiatra que eu vou. É. A partir do momento que eu chegar nessa fase, não coloca essa parte, Não. Calma. eu funcionou muito bem. Primeiro, para entender a questão do mundo português, nós temos que ver o século 9 e 10, a Península Ibérica. Dominada pelos mouros, pelos muçulmanos. Tá? A Península Ibérica, onde hoje é Espanha e Portugal, havia sido dominada pelos mouros, pelos muçulmanos, e era um reino islâmico, certo? Inclusive, há muita mitologia, né, por trás disso aí, porque a moda hoje em dia é pintar os cristãos do Ocidente como vilão e os orientais sempre como mocinhos, né? Existe toda uma lenda de que era um paraíso na Terra, esse reino dos mouros, e que eram tolerantes, isso, aquilo, mas não era bem assim, não. Tem várias provas e evidências disso, inclusive. Né? E não era nada tolerante, não era nada bom a vida ali, nesse mundo islâmico. Daí Portugal, gente, junto com outros reinos cristãos, empreenderam o que eles chamam de guerras de reconquista, tá? Quem tem interesse em estudar isso aí, quem tem muito interesse em estudar isso aí,
eu recomendo a leitura de um livro chamado Os Cavaleiros de Cristo, que fala sobre as ordens de cavalaria, sobre as cruzadas e tal, e que, inclusive, essas guerras de reconquista, elas eram, sim, cruzadas. Dentro do território europeu, mas eram cruzadas. Tá? Tinham as ordens de cavalaria, tinha a reunião do Papa, e etc, etc. Com essas guerras de reconquista, eles retomaram os reinos dos muçulmanos e refundaram impérios, nações cristãs dentro da Península Ibérica, o que viria a ser Portugal e Espanha, certo? E isso explica também como a formação do reino independente de Portugal e Espanha está muito vinculado à Igreja Católica. Isso explica a grande influência que a fé cristã, que a Igreja Católica exercia nesses reinos. Tanto que a Inquisição Espanhola foi a mais severa de todas. Tá? A que mais matou, mais condenou, foi a Inquisição Espanhola. E Portugal também tinha muita influência da Igreja Católica. Tanto que as navegações, gente, as navegações elas eram também uma espécie de cruzada. Tanto que a vela das caravelas tinha a cruz, o símbolo das cruzadas, porque a ideia era espalhar o cristianismo. Né? E reza a lenda, há historiadores até, inclusive, que defendem que Cristóvão Colombo, na navegação, ele queria meios, dinheiro, para formar uma nova cruzada até a Terra Santa. Esse era um dos principais objetivos dele nas navegações. Né? É uma visão um pouco mais controversa, mas aí existem essas discussões, existem essas teorias. E aí, gente, em 1279 a 1325, um Dom Diniz viveu de 1279 a 1325, houve a unificação da língua. Em que estipulou, né, impôs o português como língua oficial da região, certo? E aí também criou o código de leis dele, que era chamado de Lei das Sete Partidas, e que tentava excluir o tal do direito velho, que era um direito mais brutal, mais ligado ao germanismo, né? E que não era ainda um direito muito influente do direito romano. Tá? Esse Dom Diniz ele começou a organizar, então, a unificação da língua e do direito. O que seria aí a formação do Reino de Portugal. Certo? Ok? Tá? E depois dessa primeira gênese e unificação, tá? Vai vir o período que a gente chama de Era das Ordenações. Isso aqui é muito importante vocês estudarem essa questão das ordenações, porque como o Brasil foi colônia de Portugal, eram as ordenações portuguesas que era a lei do território brasileiro. Então, durante muito tempo, até a independência do Brasil, eram as ordenações portuguesas que era a nossa lei. O Brasil só foi ser regido pelo próprio Código de Leis com a independência em 1822. Certo? Ah, já! Professor, vamos fazer a mesma coisa? Vocês estão querendo, né? Vamos fazer a seguinte. Vamos para casa. Semana que vem, eu poderei fazer uma revisão de conteúdo e na outra terça a gente faz prova. Entendi. Não, mas tem o calendário de provas aqui, a gente não pode fugir dele. Mas sugeriu, podemos fazer na outra semana? Só estou repetindo. Não, eu trabalho. É mais isso. A prova não tem como alterar.
Pode ser. Então vamos adiar para o dia 25 o trabalho, então. Daí facilita você. Não, a prova não vai adiar, gente. Dia 25, então, o trabalho, tá? Podem jogar no grupo lá. Beleza? Então tá, gente. Vamos parar então por hoje. Tá? E daí não confunde a matéria do segundo bimestre. Tá? Uhum. Olha isso. Oh. Então tá. E aí, então, mas tem isso.